Pegou, né? Bom dia, pessoal. Vim aqui trazer a palavra de Deus. Quem não me conhece, meu nome é Elias Joanã. Sou de Israel. A minha linhagem é de Dan. A segunda pessoa de Cristo. Para se cumprir a bênção que Moisés deu a Dan. Em Deuteronômio, capítulo 33. E o verso 22, que diz: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Também meu pai Jacó deu a benção a Judá, desta forma: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Mostrando que o título de leãozinho é um título que pertence unicamente a Cristo. Porque leãozinho não é aquele leão velho que já perdeu o território, mas leão novo, leão de guerra. E este leão é o leão da tribo de Judá. Em Judá, o nosso Salvador, ele encarnou e subiu da presa no terceiro dia, ou seja, foi ressuscitado dentre os mortos. E agora, em Dan, o nosso Salvador, ele incorporará as duas tribos que tinha leão, era somente a de Judá e a de Dan. E os dois que mataram o leão com as suas próprias mãos, um foi da tribo de Judá, Davi, e o outro da linhagem de Dan, Sansão. E as duas mulheres, quando foi engravidar, apareceu um anjo, foi somente na linhagem de Judá, Maria, e somente na linhagem de Dan, a mãe de Sansão. Cristo encarnou em Judá, morreu pelos nossos pecados, trouxe a salvação eterna para todos aqueles que o aceitam, o seu sacrifício na cruz do Calvário. E porque Cristo agora incorporará em Dan, a resposta está em Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 19. O capítulo 17 fala que a besta e os 10 reis batalharão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro o vencerá. Vencerão também os seus eleitos que estão junto com ele. A incorporação de Cristo no primogênito da linhagem de Dan é para batalhar contra a besta e o vencê-la. Também no capítulo 19 de Apocalipse, mostra a visão do cavalo branco e o seu cavaleiro, assentado no cavalo branco, o qual se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Tem um nome que ninguém a tem. Ninguém dos 8 bilhões de habitantes da terra tem este nome. E este nome é Elias Joanã. Não se repete em nome nenhum este nome, Elias Joanã. Ele pessoalmente pisará o lagar da ira de Deus. Também o profeta Isaías vê esse período da incorporação de Cristo. Isaías capítulo 28, ele diz: o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Também o profeta Oséias também fala da incorporação de Cristo no primogênito da linhagem de Dan.
ele declara: o Senhor bramará como leão, e seus filhos tremendo virão do ocidente e do oriente e se converterão ao Senhor. A incorporação de Cristo está de Gênesis em Apocalipse, mas está desconhecida, porque somente seria revelado este mistério nos últimos dias. Aquele anjo do Apocalipse capítulo 10, o qual é Cristo, com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, ele bradou como ruge o leão, e quando ele bradou, os 7 trovões desferiram as suas próprias vozes. O profeta João ia escrever, mas o profeta João ouviu uma voz do céu dizendo: não escreva, João, o que os 7 trovões falaram. E portanto, João não escreveu o que os 7 trovões falaram. Mas Deus revelou para a profetisa Deuselene Souza que o que aquele anjo disse foi o seguinte: eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei num corpo que não é o meu, mas no corpo de um homem. Também o profeta Isaías, capítulo 46, descreve esta incorporação. O próprio Deus dizendo: quem é semelhante a mim, que anuncio o fim desde o início, que vou trazer a ave de rapina do Oriente e o homem do meu conselho de uma terra longínqua. Deus trouxe a ave de rapina do Oriente. Deus permitiu que a ave de rapina viesse do Oriente, viesse da China, e milhares morreram de Covid-19. A ave de rapina, coronavírus. Mas nesse mesmo período, ele disse: vou trazer o homem do meu conselho de uma terra longínqua. Brasil é de uma terra muito longe de Israel. A incorporação de Cristo no homem que nasceu no Brasil, mas sua linhagem é de Dan. Ele tem sangue de Israel e é da linhagem de Dan. O homem do seu conselho é Cristo. E como já disse, porque Cristo incorporará em Dan? É porque as trevas cobriram a terra e densas escuridão aos povos. As pessoas estão em trevas, no engano da besta e no engano da imagem da besta. As pessoas estão hoje adorando a besta sem saber quem é a besta e sem saber qual é a imagem da besta, e estão já recebendo o sinal da besta ou se preparando para recebê-lo sem saber qual é o sinal da besta. Então Cristo incorporará para trazer a salvação dessas trevas, pois ninguém se salvará sem o aviso que Cristo dará, incorporado no homem da linhagem de Dan. E aqui estou para revelar para vocês, aqui estou para cumprir a missão de Deus, para revelar para vocês quem é a besta, quem é a imagem da besta e qual é o seu sinal. O que vai ser dito aqui, vocês podem filmar com o seu celular, porque o que vai ser dito aqui unicamente, Cristo incorporado na promessa da incorporação, me trouxe até aqui para dizer quem é a besta, sua imagem e seu sinal. A besta de Apocalipse, capítulo 13, aquela besta que subiu do mar, pés de urso, corpo de leopardo e boca de leão, representa o líder da Igreja Católica. É aquele homem chamado Francisco. Sim, ele é a besta. Aquele homem que está no Vaticano, o líder da Igreja Católica, é a besta.
Mas as pessoas estão adorando a ele, pensando que ele é o representante de Cristo. E na realidade, ele é representante de Satanás. Vocês não sabiam que aquele homem que quer ter o título de pai, ele é a besta. Aquele homem que vós chama de papa, vocês nem têm a ideia o que significa a palavra papa. A palavra papa significa pai. E quando você chama um mortal de papa, vocês estão chamando ele de Deus. Cristo proibiu, ninguém vos chame de pai, porque há um só pai, é Deus que está nos céus. E portanto, quando um homem quer ser papa ou pai, ele é a besta. E isso está se cumprindo com aquele homem chamado Francisco. Para isso eu vim. Foi por isso que meu pai Jacó profetizou estas coisas nos últimos dias. Meu pai Jacó disse que Dan seria como uma serpente, uma víbora junto ao caminho, que morde os talões do cavalo e faz cair por detrás o seu cavaleiro. Aqui o Francisco está caindo por detrás. Estou mordendo os talões do cavalo, desmascarando o engano dele. Ele quer ser representante de Cristo, mas ele é representante de Satanás. É isso que o primogênito da linhagem de Dan foi chamado, para isso. Também a bênção do meu pai Jacó a Dan. Gênesis capítulo 49, ele diz: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan é o líder dos 144 mil para realizar essa última grande obra do Evangelho aqui na terra. Foi por isso que meu pai Jacó chamou Dan de Senhor. Ele viu o Senhor incorporado no primogênito da linhagem de Dan. Então meu pai Jacó disse, Gênesis capítulo 49, verso 18, para Dan, a tua salvação espero, ó Senhor. A incorporação de Cristo para nos salvar das trevas, da besta e da sua imagem, e revelar qual é o sinal da besta. A imagem da besta são todas as igrejas protestantes unidas com o Estado, fazendo leis de perseguições, dizendo que é liberdade religiosa. Essas leis que vocês veem na internet, na mídia, que está no governo hoje federal, de liberdade religiosa, é lei de perseguição. É a imagem da besta, é a igreja dirigindo o poder civil, é a igreja controlando o Estado, é a igreja controlando o Ministério Público Federal. Tudo enquanto agora é crime, não pode mais pregar o pecado pelo nome. Isso é a imagem da besta. Igual na Idade Média, a Igreja Católica controlava o Estado pelas leis civis, e agora a imagem da besta está controlando o Estado pelas leis falsas, civis, de liberdade religiosa. Vou revelar agora para vocês o sinal da besta. O sinal da besta é o sinal do líder da Igreja Católica, do Francisco. Eu não posso chamar ele de Papa, que meu pai é Deus, ele não é Papa, tá bom? O sinal da besta é o domingo, no lugar do Santo Sábado. Foi o líder da Igreja Católica que trouxe o dia do sol para o cristianismo. E as igrejas evangélicas batizaram esse domingo chamando de dia do Senhor. Mas o domingo é o selo da besta. É o sinal que aquele homem do Vaticano é a besta. O verdadeiro dia de guarda
é o sábado. Guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós. O dia do Senhor não é o domingo, é o sábado. Quando você pega a Bíblia, coloca debaixo do braço e vai aos domingos fazer a escola dominical, você está adorando a besta, está obedecendo a besta, o líder da Igreja Católica. A profecia está se cumprindo. Nunca se levantou na face da terra um homem para falar essas coisas, como vocês ouviram nesta manhã. Para se cumprir a promessa dada a Adão. Dan é leãozinho. E porventura, Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan. Ele não é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Com certeza, Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan é o primogênito, é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porventura, Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan não é o profeta Elias que havia de vir antes que venha o grande e terrível dia da ira do Senhor? Sim, é o profeta Elias. E aqui estou para fazer a vontade do meu Deus. Vocês ficaram sabendo nesta manhã que o líder da Igreja Católica é a besta, que é a imagem da besta, é as igrejas promovendo a perseguição, promovendo a falsa liberdade religiosa. E o sinal da besta é o domingo. Mas a palavra de Deus declara que muitos não vão querer ouvir. Isso significa muitos não vão dar atenção para essa mensagem. Mas a mensagem foi pregada nesta manhã. E aquele que ouviu, ouviu. E aquele que não viu, não viu. Amém e amém.